O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata horas antes da refeição matinal. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara: "E reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para que os curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava." As horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com seu Pai Celestial significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz: "Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus." Lucas 6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: "Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês." Quem sabe você não recebe resposta para sua oração devido a um pecado oculto. Davi disse com convicção: "Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria." Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: "Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres." Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: "Não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor." A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa." Mateus 6:5. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8: "Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão." Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. Não obstante, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão a resposta: a todos os homens.
Mesmo assim, é possível fazer a pergunta onde devemos orar. Paulo nos dá a resposta quando diz em toda parte. É possível que outros perguntem também quando devemos orar. As Escrituras dizem sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. Na era moderna em que estamos vivendo, aprendemos a dominar o poder da poderosa catarata do Niágara e tirar proveito para o nosso uso. Aprendemos a manter os vapores presos em caldeiras e liberar o seu enorme poder para impulsionar nossas máquinas e fazer avançar os nossos trens. No entanto, são poucos os que aprenderam a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim, porque a solução para todos os nossos problemas se encontra em Deus Todo-Poderoso. A seguir, examinemos então objetivamente o que a Bíblia diz sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. E a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos me dizem: não sei orar, não conheço as palavras adequadas. Quando os nossos filhos estavam aprendendo a falar e encontravam dificuldade para achar a palavra correta, tentavam de todas as maneiras que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles cometiam faziam com que nós os amássemos ainda mais. Portanto, são mais valiosas para mim aquelas primeiras tentativas de conversação dos meus filhos do que as palavras da maioria dos adultos que falam a mim sem dificuldades ou erros. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz: e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 22. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue a Ele suas vontades, e então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16. Em quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse: meu Pai, se não for possível retirar este cálice de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus, para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoa por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, a oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra. Algumas pessoas se gabam de serem chamadas de cristãs, mas se a nossa conduta não está à altura das normas cristãs, atrairemos sobre nós a condenação. Em Apocalipse 3:1, lemos: Tens nome de que vives e estás morto. Não basta ir à igreja. Se não permitirmos que Cristo seja o Senhor, o dono da nossa vida, cairemos sob julgamento de Deus que disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. É fácil deixar-se levar por uma corrente de entusiasmo religioso sem ter uma experiência viva e pessoal com Deus. Este mundo hostil se acha infestado de agressão, de ódio, de intriga. Os maus prosperam, e em muitas partes do mundo os justos padecem. O povo se acha confuso, inseguro, se sente até azarado. Talvez nunca houve tanta prosperidade econômica acompanhada de tanta infelicidade. Falta de autodomínio, rebelião. O mundo está louco e clama pedindo a paz e a verdade. Deus derramou sobre um povo todo tipo de bênçãos, mas esse povo havia perdido a saúde espiritual. No meio desse povo se levantou o profeta Abacuque e clamou: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. Talvez você pergunte: mas como obter a renovação e o despertamento? Que passos tenho que seguir para alcançá-lo? Primeiro, você deve fazer uma oração fervorosa. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Deve haver um anseio profundo de avivamento, não um simples balbuciar de palavras ou palavreado religioso. É preciso que haja oração intensa e fervorosa. A Bíblia diz: a súplica de um justo pode muito nos seus efeitos. Tiago 5:16. Que a sua alma esteja em agonia, que corram as lágrimas, que o seu coração se angustie pelos perdidos. A palavra de Deus diz: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126:6. Segundo, nós temos que abandonar os nossos pecados. A Bíblia é clara: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor. Isaías 55:7. Mas antes de começar o avivamento, tem que cessar entre os crentes as disputas, prejuízos, má vontade, inveja, ciúmes, amargura, crentes criticando uns aos outros. Porque o mundo se acha perdido perante tantas discórdias, lutas e intolerância entre aqueles que dizem pertencer a Cristo. O despertamento deve começar no coração dos crentes, antes que o Evangelho possa chegar com eficácia ao mundo. Quando os discípulos de Cristo deixarem as suas discórdias e egoísmo e confessarem os seus pecados, então deixarão que o Espírito Santo os encham,
então se produz o avivamento. Temos que abandonar os nossos maus caminhos. O Espírito de Deus não pode atuar em um clima de dissensão, discórdia e disputas. Devemos nos despojar da nossa mesquinharia, das nossas miudezas, dos nossos caprichos. O inimigo das nossas almas tem debilitado a eficácia da igreja porque temos nos especializado em controvérsias, em dissensões, e não temos andado chorando e levando a semente preciosa. Salmo 126, 6. Sim, porque temos dado mais ênfase às instituições do que à oração ou mesmo a Deus. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a nos livrarmos de hábitos perversos e mesquinhos. Se vamos ter um despertamento em nossos dias, como crentes teremos que abandonar os nossos pecados individuais e coletivos. Em terceiro lugar, Deus tem que ser real para nós. A Bíblia diz: se o meu povo buscar a minha face, eu o ouvirei do céu. Porque em um mundo cheio de materialismo grosseiro, nós também temos tentado reduzir Deus ao nosso próprio tamanho. O nosso Deus parece ter se transformado em demasiadamente pequenino, e somos culpados de idolatria intelectual. Temos fabricado em nossa mente um Deus que não é o Deus revelado na Bíblia. Muitas vezes associamos a experiência cristã genuína, vital e pessoal a pessoas altamente emotivas. Muitos chegam a dizer: é bom ir à igreja, viver uma vida decente, sim, mas eu não estou disposto a ser fanático. Consideram que a fé cristã é uma mania, algo demente. O cristianismo tem alguma importância? Sim, o cristianismo tem suprema importância. É algo importante? Sim, é tudo. Sem a fé cristã, não vale a pena. É vital. Você pode conhecer a Deus. Milhares de cristãos afirmam com certeza: eu sei que já passei da morte para a vida. 1 João 3,14. Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12. Lemos em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele. Precisamos de um reavivamento da fé cristã, da experiência cristã, do andar com Deus. Deus tem dito: se o meu povo buscar a minha face. Se de novo descobrirmos que Ele é santo, justo, real, absoluto e pessoal, e que é um Deus de amor e de misericórdia, esta realidade será transferida ao mundo e o avivamento então virá. Assim tem sucedido em toda a história, e sucederá outra vez. Não devemos colocar a fé cristã em dúvida falando de Cristo sem conhecê-lo. Não vamos fechar a porta da igreja com a chave da inconsistência, impedindo que os perdidos venham a Cristo. Não devemos impedir o avivamento com a nossa falta de fé e de oração. Não percamos a vitória espiritual permitindo que o pecado nos mantenha presos. Busquemos a face de Deus e abandonemos os nossos maus caminhos, e então sim, então ouviremos a voz do céu. A igreja tem a chave do avivamento. Está ao alcance de nossas mãos. Nós vamos aceitar o desafio? Teremos coragem de pagar o preço? As reservas do céu são suficientes para saciar o mundo que perece de fome e fome espiritual? Não devemos oferecer desculpas. Agora uma pergunta direta. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se não, se você for sincero, reconhecerá que no profundo do seu coração há um vazio. Seu coração anseia por paz, gozo e perdão. Há um vazio que o mundo não pode satisfazer. No centro da história,
Em um caminho da Palestina se plantou uma cruz. A cruz de Cristo, o Filho de Deus. Por um milagre admirável que só Deus conhece, todos os que põem o seu olhar naquele que foi sacrificado na cruz recebem a salvação. Não somente as pessoas boas, respeitáveis e decentes, mas os vis, os desprezíveis, os desumanos. Um ladrão que agonizava junto com Jesus pôs nele o olhar de fé e recebeu a segurança da vida eterna. E lemos a respeito de um outro jovem chamado Moisés. Em geral pensamos em Moisés como um homem velho, de barba. Mas foi na juventude que ele tomou a decisão que o levou à grandeza. Porque a Escritura diz, pela fé Moisés, quando homem, talvez 17 ou 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Recusou. Ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora, observem que ele estava no Egito. Era filho da filha de Faraó, herdeiro do trono do Egito. E talvez seria o próximo Faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que tomar uma decisão no auge da sua glória. E no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não a Faraó. Não vou ser seu filho, prefiro sofrer e morrer com o meu povo. E servir o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que ele fez. E conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. E há uma diferença entre prazeres e alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia. E ela cita um homem que disse: entreguei meu coração à loucura e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam os prazeres mais do que amam a Deus. É o seu caso? Você ama Deus mais do que ama prazeres pecaminosos? Não falo de esportes e todas essas coisas maravilhosas que temos. Falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria é produzida pelo Espírito Santo. E há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria, mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores naquela grande noite: não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E mesmo no sofrimento, quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da sua vida. Não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã se você aceitar a Cristo hoje à noite. Ele promete que lhe dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Ele disse: quando vierem a mim e tiverem problemas e tribulações e as pessoas odiarem vocês, ele disse: exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos, a Bíblia diz. Ainda haverá sofrimento. Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus, em vez da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo?
Qual é a sua escolha nesta hora? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia nos diz, no capítulo 4 de Mateus, e em muitos outros textos, mas vou falar só deste. O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observem que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus quanto à sua identidade. Agora, Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente. Ele estava fraco e cansado e faminto, um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como filho de Deus, enfrentou-o como homem. E ele sempre respondeu citando as Escrituras. É por isso que você deve decorar as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há uma coisa que é mais importante que a comida, e sexo, e coisas materiais. É sua vida espiritual. E então ele disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, para não tropeçares. E Jesus de novo respondeu: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou a um alto monte e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E lhe disse: se dobrares o teu joelho e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória. Jesus não argumentou se ele podia fazer isso. O diabo pode dar-lhe qualquer coisa. Alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada, coisas sem valor. A Jesus ele ofereceu o mundo todo, mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele, e o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido o diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse: está escrito, ou melhor, começou dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E assim o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo? Está? Pense nisso. E está disposto a dizer sim às declarações de Cristo, de que Ele é Filho de Deus, e quer que Ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, salvando? Eu sei, muitos de vocês foram batizados e confirmados. A maioria de vocês talvez sejam membros de uma igreja, ou se identificam com uma igreja, ou talvez vão à igreja 2 ou 3 vezes ao ano. Não sei se fazem isso ou não, mas sei que muitos o fazem. Mas não podem declarar aqui hoje: eu sei que meus pecados foram perdoados, eu sei que vou para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado hoje por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu perdoo você, porque Ele ama você. E Deus se interessa por você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo nesta noite. Você diz: o que preciso fazer?
Primeiro, deve estar pronto a se arrepender dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança, mudar suas ideias, mudar seu estilo de vida. Deixar que Cristo entre e o ajude a mudar. Está pronto a fazer isso? Não pode mudar por si mesmo. Mas Ele o ajudará a mudar. Não que você será perfeito. Significa que vai dar à sua vida uma nova direção. E Ele estará com você para ajudá-lo. À medida que você anda dia a dia com Cristo. Você vai falhar e vai errar. Não vai ser perfeito. Mas Cristo estará com você. Se estiver pronto a se arrepender, diga a Deus: nesta hora eu pequei e me arrependo. E estou pronto a mudar. E então a segunda coisa é que você o recebe pela fé. Cliff disse há pouco que você não pode racionalizar a salvação. Há certas coisas que podemos compreender, mas muitas delas a princípio você não pode entender. Tem que vir como uma criança, dizendo: não posso entender tudo, mas eu te recebo em meu coração hoje pela fé. Pela fé que somos salvos, pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça que somos salvos. E então a terceira coisa: você está pronto a sair daqui hoje dizendo: vou segui-lo e servi-lo o melhor que me for possível. Sabem, em nossa reunião em Bristol, algumas semanas atrás, estava ali um jovem de 17 anos, e ele tinha ido à autoescola aquela tarde, e pediu que seu instrutor o deixasse em um dos portões do estádio. E entre aquela multidão ele encontrou sua família, que tinha sido convidada para a cruzada. E no encerramento, ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam hoje. Vieram à frente e ficaram diante da plataforma, indicando que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, esse rapaz de 17 anos morreu num acidente num túnel que desmoronou. Talvez vocês até tenham lido nos jornais. Ele disse sim a Cristo, nunca imaginando que em poucos dias ele estaria indo ao céu. E nós o veremos lá outra vez. Você sabe para onde iria se isso acontecesse com você? Certifique-se antes de sair daqui. Vou pedir que saiam dos seus lugares agora, centenas de vocês, talvez milhares até, e venham e fiquem aqui na frente, calmamente e reverentemente, dizendo ao vir: eu me arrependo dos meus pecados, quero receber a Cristo em meu coração, quero saber que fui perdoado e que um dia vou para o céu, quero esta nova vida. Você diz: mas Billy, por que você pede que venhamos publicamente? Por que em público? Porque toda pessoa a quem Jesus chamou no Novo Testamento chamou em público. Ele disse: se não estiver disposto a me confessar diante dos homens, tampouco eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus morreu publicamente por você, despido, sangrando, diante de toda aquela multidão. Por você. Certamente você pode vir à frente hoje declarar sua entrega a Cristo. Não somente os jovens, talvez você tenha 70 ou 80 anos. E Deus falou com você hoje. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. Você que está assistindo pela televisão, em outras partes da Inglaterra ou do mundo, também pode tomar uma decisão por Cristo agora. Entregue sua vida a Cristo hoje e tome a decisão que estas pessoas estão tomando, estas centenas de pessoas. Vimos mais de 3.000 pessoas todas as noites. Que Deus o ajude a tomar essa decisão hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero lhe perguntar: você é cristão? Cristão genuíno? Cristão verdadeiro? Muitos têm uma ideia falsa sobre o que é ser um cristão. Dizem que cristão é quem reza. Sim, os cristãos oram, mas a oração em si não torna ninguém cristão. Outros dizem cristão é aquele que é regido pela regra de ouro, quer dizer, trata os outros como ele mesmo quer ser tratado. Mas apegar-nos à regra de ouro não nos faz cristãos. Alguém pode ser sincero, mas isso não o faz cristão.
Alguns creem que o cristão é quem cumpre os 10 mandamentos. Todo o mundo tem quebrado os mandamentos. A Bíblia diz que aquele que violar um só mandamento se faz culpável por toda a lei. Assim sendo, temos quebrado todos os 10 mandamentos, e isso a Bíblia chama de pecado. Há quem diga que cristão é aquele que vai à igreja, mas ir à igreja não o converte em cristão. Eu me refiro a uma relação real, genuína, profunda e pessoal com Cristo. Você tem essa relação? O que é um cristão? Primeiro, cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Segundo, essa escolha tem produzido uma mudança na sua vida. E terceiro, tem aceitado um desafio. A seguir, quero destacar estes 3 aspectos. Primeiro, cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Através de toda a Bíblia, somos chamados a escolher. No Jardim do Éden, Adão e Eva fizeram uma escolha errada. Rebelaram-se contra Deus. Decidiram tratar de construir o seu mundo sem Deus e cometeram um erro terrível e trágico. Os nossos primeiros pais quebraram a lei de Deus. Os seus filhos Caim e Abel herdaram os resultados da sua desobediência. E esses resultados têm se estendido para você e para mim. Todos somos capazes de pecar e todos pecamos. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. Ele disse que só poucos estão no caminho que conduz ao céu, porque a grande maioria vai pelo caminho largo que leva ao julgamento, à destruição e ao inferno. Em que caminho você se encontra? O que você faz a respeito de Cristo, da sua cruz e da sua ressurreição, isso é o que conta. Se perante a cruz entramos pela porta estreita e dizemos: sim, Senhor, eu creio, me aparto dos meus pecados, estou disposto a mudar de vida, então estamos tomando o caminho pela senda estreita, que pode ser rochosa, áspera e difícil, mas ao fim do caminho se acha o céu. Nesse caminho, Deus vai nos proporcionar novos recursos, novo poder, novo gozo e novo amor. Segundo, cristão é a pessoa em cuja vida se tem produzido uma mudança. Quem realiza isso é o Espírito Santo. No momento em que você recebe a Cristo, o Espírito de Deus entra e mora no seu coração. Em 2 Coríntios lemos: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É Cristo que faz isso. Ele realiza este ato na sua vida. E eu pergunto: é essa mudança que tem sido produzida em sua vida? As pessoas são transformadas mediante uma mudança de sua mente. Você atua segundo o que você crê. Deixar de ser uma pessoa derrotada com os olhos fixos nos seus problemas depende de que a sua mente mude. Por isso, eu peço que você mude a sua mente a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Siga-o, e então achará a paz e a satisfação que só Ele dá. Cristo pode encarregar-se dos problemas que temos a respeito do sexo e das relações interpessoais, desde que o permitamos. Terceiro, cristão é uma pessoa que aceitou um desafio. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, temos que negar o eu, as nossas ambições egoístas, os nossos prazeres pessoais e pecaminosos, e logo temos que nos virar e tomarmos a nossa cruz.
O que eu quero dizer com isso? Jesus disse que quando você regressar à sua escola, à sua vizinhança, ao seu trabalho e contar que recebeu a Cristo, provavelmente vão rir de você. Talvez vão fazer piada. Talvez os seus colegas e amigos nem queiram mais se relacionar com você. Você vai ter que pagar um preço. Muitos que seguiram a Jesus se apartaram dele quando ele lhes falou acerca da morte. Não compreenderam o sentido profundo de sua morte e ressurreição, que esta era a única esperança de que os seus pecados fossem perdoados e eles pudessem entrar no céu. Cristo é a única esperança que temos nesta vida ou na vida eterna. Mas Jesus ensinou que há 2 caminhos, e você tem que decidir qual deles tomará. Há 2 senhores, e você tem que eleger a qual deles servirá. Há 2 destinos, o céu e o inferno. Você tem que escolher. Deus não escolhe por nós. Ele deu o seu Filho que oferece perdoar os nossos pecados e quer nos dar vida eterna. Ajuda-nos a tomar a decisão, enviando o seu Espírito Santo para nos convencer. Esta é a decisão que devemos tomar. Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao qual disse Jesus: Tu estás certo, Pedro. Alguns têm receio da decisão por não estarem seguros de que alguém pode demonstrar a existência de Deus. Ninguém pode demonstrá-lo. Não podemos ir a um laboratório científico e dizer: aqui está Deus numa proveta. A Deus aceitamos por fé. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Ele criou o mundo. Ele existe desde a eternidade até a eternidade. Ele tem dito: eu, o Senhor, não mudo. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Ama a você, se interessa por você. Tem contados até os fios de cabelo da sua cabeça. Ama você com amor eterno. E Ele deseja perdoar você, penetrar na sua vida, no seu lar, no seu trabalho e em todas as relações para ajudar você. Algumas pessoas fazem perguntas sobre a Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? Jó disse: guardei as palavras da sua boca mais do que minha comida. Diz a Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou a Bíblia. Eu não entendo tudo o que ela diz, mas por fé aceito a Bíblia como a palavra de Deus. Cada vez que a leio, a Bíblia me fala da parte de Deus. Recordo a noite em que entreguei a minha vida a Cristo. Foi uma reunião evangelística. Aceitei levantar-me e ir até a frente, porque ardentemente desejava a Cristo. Sabia que realmente não o conhecia de perto, que não tinha uma relação pessoal com Jesus. Naquela noite, antes de conciliar o sono, ajoelhei-me junto à minha cama e disse: ó Deus, não sei muito sobre o passo que tomei nesta noite. Na verdade, não sei muito sobre ti, mas pelo pouco que sei, te rogo que me mudes, que me transformes numa nova pessoa. Bem, a partir daquela noite, eu passei a ser diferente. Deus tinha tomado a minha vida e começou a manifestar-se nela de uma maneira maravilhosa. Alguns rejeitam a Cristo por causa da própria igreja. Dizem: a igreja está cheia de hipócritas, mas hipócritas existem em todos os campos da vida. A igreja é para pecadores salvos pela graça de Deus.
Frequentemente muitas pessoas me perguntam: como posso ficar cheio do Espírito Santo? Nós recebemos a ordem de ficar cheios, mas como vamos obedecer? Como a presença e o poder do Espírito Santo podem se tornar reais em nossa vida? Este é o ponto-chave do problema. É interessante que em nenhum lugar na Bíblia nos dá uma fórmula clara e concreta de como ficar cheio do Espírito. Eu creio que isto é assim, porque a maioria dos crentes do primeiro século não precisavam que alguém lhes dissesse isso. Eles sabiam que a vida normal de um cristão é uma vida cheia do Espírito. O fato de nós estarmos tão confusos sobre esse assunto hoje em dia é uma prova triste do baixo nível espiritual da nossa vida. Apesar de a Bíblia não dizer muita coisa sobre este assunto, quando tomamos o Novo Testamento como um todo, sobrarão poucas dúvidas em nossa mente sobre o que significa ter uma vida cheia do Espírito, ou como ela pode se tornar real em nós. Eu creio que o ensino do Novo Testamento sobre como ficar cheio do Espírito Santo pode ser resumido em 3 expressões: compreensão, submissão e andar pela fé. O primeiro passo para ficar cheio do Espírito é compreensão. Há certas coisas que nós precisamos saber e compreender, verdades que Deus revelou em sua palavra, a Bíblia. Algumas destas verdades já foram mencionadas, mas vamos recapitulá-las para ter certeza de que as sabemos bem. Quais são elas? A primeira verdade que precisamos compreender é que Deus nos deu o seu Espírito Santo e que Ele mora em nós. Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Deus habita em mim. Lembre-se, eu não preciso necessariamente sentir sua presença, mas isto não quer dizer que Ele esteja ausente. Precisamos compreender que sua presença é um fato. Deus prometeu que o Espírito viveria em todos os que pertencem a Cristo, e Deus não pode mentir. Nós aceitamos este fato pela fé. Também devemos compreender que Deus ordena que nós fiquemos cheios do Espírito. Isto significa que é sua vontade que você fique cheio, e recusar-se a ser cheio é agir contra a vontade de Deus. É uma ordem sua, e por isso é sua vontade. Talvez assim fique ainda mais claro: Deus quer nos encher com seu Espírito. Isto é algo maravilhoso para mim. Deus não nos dá uma medida cheia do Espírito, resmungando ou de má vontade. Não. Ele quer que nossas vidas sejam controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Isto nos leva a outro ponto que devemos compreender, que é a presença do pecado em nossa vida. O que é que bloqueia a atuação do Espírito Santo em nossa vida? É o pecado. Antes de podermos ficar cheios do Espírito Santo, temos de resolver honesta e completamente todos os pecados conhecidos em nossa vida. Isto pode ser doloroso quando nos dispomos a encarar coisas que temos escondido ou nem mesmo reconhecido em nossa vida. Mas sem uma purificação dos pecados, não podemos ficar cheios do Espírito. E o primeiro passo para a limpeza é reconhecer a presença do pecado. O segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é o que nós podemos chamar de submissão. O que eu quero dizer com isto? Com submissão eu me refiro à renúncia aos nossos métodos, procurando, acima de tudo, submeter-nos a Cristo como Senhor, ser governados por Ele em todas as áreas da nossa vida. Vemos a importância disto no que foi dito antes, sobre a maneira com que o pecado bloqueia o controle do Espírito Santo. A essência do pecado é a vontade própria, egocentrismo, ao invés de cristocentrismo. Para sermos cheios do Espírito, controlados e dominados por Ele, temos de colocar a Cristo no centro da nossa vida e tirar de lá o eu, ou seja, submeter-nos a Ele, permitir que Ele se torne Senhor em nossa vida.
Como concretizar isto? Há duas etapas para conseguir isto, a meu ver. Em primeiro lugar, arrepender-se e confessar os seus pecados. Acabamos de constatar que uma das coisas que temos de compreender é a profundeza do nosso pecado. Mas só compreender não é suficiente. Temos de confessar o pecado a Deus e nos arrepender dele. Muitas pessoas que são pecadoras podem até fazer uma lista dos pecados que são um problema para elas. Às vezes ficam tristes com a situação e gostariam que as coisas fossem diferentes, mas nunca mudam. Por quê? Porque nunca confessaram os pecados a Deus. Confessar é reconhecer o pecado, é admitir diante de Deus que eu sei que sou pendor, porque há certos pecados que eu sei que cometi. Existem pessoas que sugerem que nós devemos orar a Deus para que Ele nos encha com seu Santo Espírito. Isto pode ser válido, mas eu vejo pouco ou nada disto no Novo Testamento. Eu acho que ao invés disto, nós devemos orar que Deus tome total e completamente conta da nossa vida. Devemos orar que o eu seja tirado do nosso coração, amor próprio, vontade própria, autoambição, e que nós estejamos completamente à sua disposição. Chegamos agora à última etapa do ficar cheio do Espírito Santo, que eu gosto de chamar andar pela fé. Primeiro temos de compreender certas coisas, depois temos de nos submeter e entregar a Deus, e então temos de aprender o segredo de andar pela fé. O ponto central é este: quando estamos entregues a Deus e à sua vontade, nós estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos controla e domina. Agora, a partir desta verdade, temos de agir e andar ou viver na certeza plena de que Deus já nos encheu e que estamos sob seu controle. O apóstolo Paulo põe isto nestes termos: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. O termo grego traduzido por considerar era às vezes usado no comércio e na matemática. Depois de uma transação comercial, por exemplo, a soma em dinheiro era registrada nos livros contábeis. Este ato era evidência de que o negócio estava concluído e que o pagamento havia sido feito. Quando nós nos entregamos a Cristo e o seguimos como o Senhor de nossa vida, nós sabemos que alguma coisa aconteceu. O Espírito Santo tomou conta de nós para nos guiar e dar poder. Vivemos agora pela fé, considerando-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora devemos viver à luz desta verdade. Não é fazer de conta, é agir com base na promessa de Deus. Durante o dia, às vezes, eu não estou consciente da sua presença. Outras vezes, estou. Mas no fim do dia, eu posso olhar para trás e lhe agradecer, porque vejo sua mão atuando. Ele prometera estar comigo neste dia e esteve. Você pode experimentar a mesma coisa, submetendo-se diariamente ao senhorio de Jesus Cristo. Entregue em cada dia a Ele, e que você possa, no fim de cada dia, olhar para trás e reconhecer que seu Santo Espírito tem sido seu guia e sua força, estando você sujeito a Ele. Viva pela fé. Como você comete imoralidade? A Bíblia condena a sensualidade, a lascívia, a luxúria, a depravação. Sabem, Deus não condena apenas a ação, mas também os pensamentos e intenções do coração. E estamos sob a sentença de morte por causa disso.
Psicólogos declaram que em qualquer batalha entre a imaginação e a vontade... E quantos não travaram essa batalha entre a imaginação e a vontade? Sua imaginação diz: veja quanto poderia se divertir. E sua vontade diz: é melhor não. Mas a vontade invariavelmente perde. A imaginação vai vencer. Agora, como pode um jovem ter vitória sobre isso? Porque a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,11, que devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como você pode se abster com esses impulsos dentro de você, se tem esse tremendo desejo alimentado pela televisão e pelas revistas e onde quer que você olhe? Não creio que possa, como uma pessoa jovem hoje, nesta geração, sem Cristo no coração. É quase impossível. Você pode sobreviver se nasceu de novo. A Bíblia diz que precisamos nascer de novo. Há um ano atrás surgiu um best-seller de John Nesbitt, intitulado Novas Direções Transformando Nossas Vidas. Paulo, em Romanos 12, diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. No ano passado fizeram um filme intitulado Os Transformadores. Quem é o verdadeiro transformador? Vou lhe dizer quem é o verdadeiro transformador: é Jesus Cristo, que disse: você precisa nascer de novo se quiser ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Tem certeza disso? Está seguro? Cristo vive em seu coração para lhe dar poder e força para resistir às tentações desta hora. Ele nos transforma quando nascemos de novo, não pela religião. Tenha um relacionamento com Cristo. Deixe que Ele controle sua vida constantemente. Mas então você pergunta: como é que eu nasço de novo? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Todos somos pecadores. Arrependimento significa mudança em seus pensamentos e seu estilo de vida. Você está disposto a deixar Deus entrar, transformando numa nova pessoa? É algo que só Deus pode fazer. É uma obra sobrenatural. Você não pode fazê-lo. Não pode transformar a si mesmo. Deus tem que fazê-lo. O Espírito Santo tem que fazê-lo. E quando se arrepende e diz a Deus: Senhor, eu quero deixar meus pecados, quero mudar todo o meu estilo de vida. Isso é se arrepender. E segundo, você vem pela fé. Fé significa entrega. Você se entrega a Cristo como seu único Salvador, seu único Senhor. E Ele entra em seu coração pelo Espírito Santo. E Ele lhe dá um poder que você normalmente não teria. Um poder para resistir às tentações, poder para produzir o fruto do Espírito e verdadeiro amor, alegria e paz em seu coração. E então você estuda a palavra de Deus, o passo seguinte. E isso se torna a sua fonte de força. O estudo da Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a Bíblia diz. E Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a Escritura diz: de que maneira, no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E então, o próprio salmista dá a resposta: observando segundo a tua palavra. Estude as Escrituras, estude a Bíblia, e isso lhe dará uma força que você nunca teve antes. E terceiro, busque pureza espiritual. E isso significa gastar tempo em oração. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles e só eles verão a Deus. Pureza de coração é só através de Cristo. E quarto, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você guarda meus mandamentos? 2 Timóteo 2,22 diz: foge
das paixões da mocidade. Foge delas quando o diabo vem com cobiça e tentação. Fuja. Duas coisas, cite as Escrituras e você vai ver como isso é importante. Cite as Escrituras e fuja daquela tentação. E Paulo disse na Bíblia: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre que você for tentado, lembre-se disso. Todo ser humano passou por esta mesma tentação antes, inclusive Jesus. E Deus sempre provê um escape. Portanto, não há desculpa. Você não poderá comparecer diante do juízo dizendo que não teve poder para resistir. Deus provê um meio de escape. No momento em que a tentação vier, lembre-se disso. Deus lhe deu um meio de escapar dela. Procure-o e o encontrará, pois foi prometido em 1 Coríntios 10:13. Agora, estes princípios não são apenas para os jovens, são para os adultos também. Todos nós precisamos desses princípios em todas as fases da nossa vida. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te puro. Quantos de nós aqui somos puros? Basta viver dia a dia nesta nossa sociedade saturada pelo sexo para sentir impureza nos contaminando. Nunca houve uma geração como esta. Viveram assim em Sodoma, em Gomorra, e em Roma e em outras civilizações do passado, mas nunca tivemos a página impressa com isso diariamente. Nunca tivemos a televisão, nunca tivemos filmes, nem tantas outras coisas lançadas sobre nós da forma que vemos hoje. Nunca houve uma geração que tivesse tanta necessidade do poder de Cristo em seu coração para resistir como esta geração. Quando José foi tentado, e aquela mulher, a esposa de Potifar, tentou segurá-lo e convencê-lo a ir para a cama com ela, ele a deixou e fugiu. E a Escritura diz que deixou as vestes nas mãos dela. E José pensou que estava perdendo tudo, porque tinha subido ao posto máximo do império comercial de Potifar. Foi lançado na prisão, mas não sabia que Deus tinha sua mão sobre ele o tempo todo, e sempre que você resiste, Deus está guardando você e vai estar ali para ajudá-lo. Agora, esta pobre mulher que tinha sido arrastada pelos fariseus e saduceus e condenada, tinha sido surpreendida em adultério. De acordo com a lei de Moisés, ela e o homem que estava com ela mereciam morrer. O castigo era duro sob a lei de Moisés. Mas todos ali se sentiram condenados por causa dos seus próprios pecados quando leram os 10 mandamentos ou o que Jesus estava escrevendo. Foram convencidos do seu pecado, talvez de orgulho, ou idolatria, ou cobiça, ou mentira, e são pecados diante de Deus tanto quanto imoralidade. E muitos de nós aqui hoje talvez não sejamos culpados de adultério ou fornicação, mas somos culpados de muitas outras coisas. Satanás às vezes nos leva a pensar: bem, eu não sou imoral, então este sermão não é para mim. Esta mensagem é para todos aqui, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, e talvez seu problema seja orgulho ou hipocrisia. Eles leram seus pecados escritos na areia e se retiraram. Algumas das pessoas mais morais aqui hoje, algumas das melhores pessoas deste país, precisam de Cristo, tanto quanto aquele que cometeu imoralidade sexual. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E havia música em sua voz quando ela respondeu: ninguém, Senhor. Naquele momento ela recebeu Cristo como seu Senhor, porque este é o sentido da palavra no grego, meu verdadeiro Senhor. Naquele momento,
ela abriu seu coração a Jesus Cristo. As Escrituras dizem: vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Como pode ser isso? Por causa da cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele levou o nosso pecado e pecados. E há uma diferença entre pecado e pecados, plural. Pecado é a doença que temos, é a raiz. E dela vem os pecados: orgulho, lascívia, cobiça, inveja, o que quer que seja. Os pecados daquela mulher foram perdoados porque Jesus foi para a cruz. E nossos pecados podem ser perdoados porque ele levou esses pecados sobre a cruz por nós. E Deus o ressuscitou dos mortos, e ele está vivo hoje. E está pronto para entrar em seu coração e transformar sua vida. E então Jesus deu a essa mulher esperança para o futuro. Ele disse: vai e não peques mais. Volte para a sua cidade, volte para os seus amigos, volte para a sua velha vizinhança, volte para todos os lugares por onde você andou e não peques mais, porque eu estarei com você, dando-lhe força e poder para resistir às tentações. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Seu passado pode ser perdoado e você pode ter um poder especial para resistir ao pecado no futuro. Você já recebeu a Cristo em seu coração? Talvez diga: bem, Billy, eu fui batizado e fui confirmado conforme a tradição da minha igreja. Você vive uma vida reta e realmente não é má pessoa. Mas no fundo do seu coração realmente não conhece a Cristo, não tem certeza disso, ou talvez você seja a pior pessoa de sua cidade e está vivendo hoje. Ele perdoará você, se você deixar. Ele morreu por você, verteu seu sangue por você e foi pendurado na cruz. E puseram pregos em suas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça. E o sangue jorrou das feridas. E ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E curvou sua cabeça e disse: está consumado. O caminho da salvação agora está completo. E ele foi recebido de volta no céu, para onde nós iremos um dia. Se eu morrer hoje, sei que vou estar com ele lá. Tenho certeza disso. Não porque eu mereça. Não sou uma boa pessoa nesse sentido. Não sou bom que chega para ir ao céu. Não é porque eu li a Bíblia ou preguei em reuniões como esta. Não vou para o céu por causa disso. Vou para o céu por causa do que Cristo fez, e você pode ir para o céu da mesma forma. E pode receber perdão dos seus pecados. E pode ter poder em sua vida para resistir à tentação quando ela vier. Você diz: que devo fazer? Como eu disse há pouco, disponha-se a dar as costas ao pecado e se arrepender. Segundo, pela fé, receba a Cristo. Essa palavra fé é mais do que você pode conceber. Significa dedicação. Eu me entrego.